Se é verdade que vivemos em uma sociedade regida pela lógica contínua da reprodução ampliada criada pelo mais-valor, como poderemos então nós, que estamos sujeitos a esse sistema, sair desse círculo de giz que delimita nossas ações e pedindo que vivamos uma vida autêntica? Haverá pontos de fuga? Eu acredito que sim. Um deles é certamente a tomada de consciência do que está realmente acontecendo, da tragédia que se abate sobre nós nesse momento de colapso do capitalismo. O outro é através da arte, que em última instância é uma linguagem, antes de ser um produto, que opera no simbólico, onde o valor ainda não se cristalizou totalmente. Kunka Bocaiúva é um artista carioca, professor universitário, escritor, desenhista e ilustrador, que opera consciente dessa característica da sociedade da mercadoria. E foi com muito gosto que recebi o convite para que comparecesse ao lançamento do seu livro Crueldade e Catástrofe em Tempos de Barbárie. Em uma noite de final de outono, na livraria Argumento, no agradável bairro do Leblon, ele reuniu seus amigos e amigas para apresentar seu último livro editado pela editora Círculo de Giz. E lá estávamos nós, cercados de artistas, políticos, militantes intelectuais, poetas, jornalistas da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma noite muito legal. Resolvemos então trazer estes momentos para vocês nesse vídeo que vamos mostrar agora, com alguns depoimentos que certamente darão a dimensão do trabalho desse artista e o seu papel no desvelamento da sociedade patriarcal produtora de mercadoria. Aproveitem! O gesto foi muito mais político do que artístico. Esse movimento artístico que ele está fazendo é mais recente. E eu acho que assim, durante a vida dele toda, ele teve movimentos políticos que foram muito importantes para mudar a vida. A defesa dele dos direitos humanos, a defesa dele dos direitos dos trabalhadores, de ter sempre tido uma postura crítica em relação ao próprio capitalismo, né, ao próprio sistema. É impressionante a quantidade de informação que ele traz para a gente, uma qualidade, realmente é um grande pesquisador. Eu valorizo muito a capacidade de esperança do Kunka a partir de todo o trabalho que ele faz a partir da articulação das favelas. Eu acho que o Kunka tem um traço que tem um diferencial, tem uma coisa bem peculiar dele, que é uma coisa menos definida, mas que remete a uma coisa muito concreta. Então eu acho que isso pega muita gente, assim, de mexer, deslocar, pensar por que ele está usando essa cor, por que ele está fazendo esse movimento, o que ele está querendo captar. Eu acho que hoje em dia o desafio para a arte é qualquer um. O desafio para a arte hoje foi uma coisa maior do que sempre foi, né? Então eu acho que é uma contribuição importantíssima, né? Porque eu acho que hoje em dia o conceito da arte é uma coisa tão aberta, né? E eu acho que então o Kunka só vem acrescentar um outro olhar, né? Vamos dizer assim. É bacana, é muito bom. A
maldade não é mais uma dimensão limite do mal, mas sim o nome da coisa. E que é impossível eu não falar, eu tenho o hábito de falar ao longo dos anos, então é isso, é só para dizer que é um momento importante para a gente se encontrar e estar feliz, né? Apesar da dramaticidade do que o livro trata, né? Tem lá algum rasgo de esperança. É isso aí, obrigado. Há uma relação intrínseca. Eu sou libertário também. Em primeiro lugar, eu acho que lançar o livro já é uma forma de luta, né, emancipatória, principalmente um livro que vai diretamente afrontar esse modelo, que é um modelo capitalista, que é um modelo, né, quer dizer, de opressão, né, e que a partir da opressão no campo social e econômico, ele expande para todas as outras formas de opressão. Bom, a Circo de Giz, ela é, antes de mais nada, uma revista, né? Porque ela surgiu como revista esse ano, está fazendo 10 anos da primeira edição. É um coletivo sem vínculos institucionais, como coletivo, né? A gente tenta trabalhar numa certa interseção entre teoria crítica social, psicanálise e arte. Então, ao mesmo tempo que é muito diverso, é um nicho que nessas interseções acaba sendo bastante específico, né? E por ser um coletivo independente e por a gente tentar fazer publicações cada vez mais em papel, manter a tradição do papel, com os livros, sobretudo, são muitos desafios, né? De alguma forma a gente sente que é preciso cada vez mais fortalecer redes, porque os nossos leitores, digamos assim, são muito específicos, né? O Kuhnka pensa, né, criticamente, né? O Kuhnka, ele é um movimento social. Conheço o Kuhnka há muito tempo, né? A gente se conhece desde os 18 anos de idade. O Kuhnka sempre foi essa usina de ideias, e esse é também, digamos assim, uma explosão de afeto, né? O trabalho do Kuhnka, ele reúne isso. Ele é um trabalho muito genuíno, muito sincero e muito singular. O Kuhnka tem essa capacidade de nos reunir, né? De reunir eu diria assim, as forças, não só as forças progressistas, mas mais do que isso, né? As forças progressistas que são muito inquietas. Acho que o Kuhnka é uma pessoa muito inquieta, né? Uma alma muito inquieta, e nós aqui somos assim, um exército de almas inquietas. E esse contato é com o intelectual Kuhnka, professor, mas é impossível não ser também com o artista, porque ele é uma pessoa que não consegue separar, porque a vida dele é arte, é militância, é a universidade, ele consegue agregar tudo que ele faz, dialogando com as diferentes esferas da vida dele, né? O empenho, né, do trabalho com direitos humanos, né, que é um defensor dos direitos humanos, que é muito importante, defesa, assim. Qualquer aquela figura exuberante, carinhosa, né? Enfim, um personagem importante dessa geração intermediária, né? Acho que todo mundo ama o Kuhnka. Acho que não conheço ninguém que não goste do Kuhnka, né? Eu acho que o Kuhnka ele vem já de algum tempo, né, construindo uma agenda de pesquisa teórica, inclusive, que é muito fundamental para pensar essa etapa do capitalismo, né, em que ele se torna o neoliberalismo radical, né, associado à necropolítica. Eu acho que o Kuhnka, nesse sentido, ele está dando uma contribuição muito importante. Esse livro é só uma etapa desse processo que ele vem desenvolvendo, né, e que eu acho que é também uma inflexão na própria trajetória dele. Né? Que sementes de um mundo pós-mercadoria você enxerga no trabalho do Kuhnka? Muitas. A ideia das cartografias é fantástica, porque cartografia é reconhecer a potência local. É a ideia de que você tem no território, e ele alia isso, um conhecimento sociológico, antropológico com o desenho, é muito interessante isso, né? Que você tem no local forças que podem realmente ser sementes
de uma revolução ou de uma modificação substantiva das nossas condições de vida. Então eu enxergo muita coisa boa. O Kuhnka começou a vida como professor de história. E eu acho que isso que dá o enraizamento dele na cultura, no pensamento, nas questões que ele agora desenvolve com o pé na psicanálise. Tenho um carinho muito especial por ele, que ele é meu orientador de mestrado, né? Então eu diria que não só a obra dele, mas acho que a existência dele, toda a militância de vida, todo o processo de articulação política que ele criou ao longo da vida é uma forma de desafiar essa lógica do capital e do mercado, né? Principalmente desse mundo mais financeirizado. E eu acho que essa meta de vida que ele colocou para ele, que ele congrega como ninguém inúmeras pessoas de várias idades, de várias classes sociais, de vários territórios diferentes, em prol deste objetivo, é completamente traduzido na arte dele, tanto na escrita quanto na arte desenhada, né? Tanto no desenho dele. O pouco que eu pude acompanhar do Kuhnka, principalmente ao vivo e ouvindo os feedbacks que ele trazia do trabalho dela, eu fiquei encantado com o processo processo criativo dele, que é basicamente uma torrente onde você vai buscando coisas, e assim, é um pensamento muito complexo e muito agitado, mas ao mesmo tempo você vai puxando coisas assim, que são incríveis, você vai fazendo umas conexões interessantes. E os desenhos dele são os eu fico encantado em ver ele trabalhando e desenhando as coisas assim, acho maravilhoso. Uma outra escrita sem a qual é impossível o meu entendimento do mundo. E todos os seres humanos desenham. Isso é uma potência de todos têm, em todas as épocas. Eu acho que isso é tão importante quanto dizer que todos os homens são ou podem ser filósofos, mas com certeza todas as pessoas podem desenhar. O Kuhnka faz uma reflexão sistemática e assistemática sobre a barbárie do capitalismo enquanto obra em processo. E a gente sabe que o que significa essa barbárie é exatamente a desconstrução da nossa humanidade, não é? E enfrentar o capitalismo precisa, esse enfrentamento, acontecer a partir da consciência de que todos nós somos atingidos por isso. E muitas vezes as lutas setoriais perdem a condição de avaliar o todo. Avaliar que temos um inimigo comum que nos junta, que nos agrega, né? Que é o sistema econômico, que nos oprime. Então o Kuhnka ele tem essa uma reflexão já madura de muito tempo e que hoje assumiu uma sofisticação intelectual que faz com que algumas sendas que não sejam claras para a maioria das pessoas apareçam de forma muito intensa. Então é uma leitura que permite sim que a gente reflita sobre a nossa prática social. Olha, o Kuhnka é uma das mentes mais inquietas que eu conheço e nessa inquietude ele consegue reunir pedaços de várias coisas. Isso está muito claro na pintura dele, né? Na maneira como ele utiliza, constrói as imagens, as caricaturas, os rostos, os corpos. Então, a contribuição anticapitalista do Kuhnka é imensa. É uma pessoa culta, muito articulada e está na luta o tempo todo.